Galera, esse é mais um vídeo para Lucidez. Enfim, vou fazer uma nova resenha. E essa resenha é dois livros que eu li recentemente, que é Adélia Prado, Reunião de Poesia, 150 poesias reunidas, selecionadas durante a vida dela toda, e Virginia Woolf. Primeiramente vou começar falando sobre Virginia Woolf, uma escritora que ultimamente eu tenho mergulhado muito na vida dela. Eu já tinha lido A Marca nas Paredes e outros contos, estou terminando de ler Mr. Dolly e já tinha lido O Valor do Riso e Outros Ensaios, que é um livro de ensaios dela muito bom, não muito conhecido, mas mostra o quanto ela era lúcida. Essa biografia aqui, ela fala sobre os últimos 11 anos da vida dela e mostra o quão foi intensa a Virginia. No livro, ela é diagnosticada como maníaca depressiva e, na verdade, para mim, essas doenças que ela tinha era um excesso de lucidez que ela tinha muito grande, era uma pessoa muito lúcida e durante todo o livro você vê isso. Antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ela já previa a Segunda Guerra Mundial, ela sabia que ia dar errado, ela sabia que as pessoas iam morrer. E a guerra, na verdade, para mim, foi o grande mal dela, foi a guerra que foi o empurrão pro abismo que fez ela morrer. Então, Virginia Woolf era muito lúcida, assim, era uma pessoa muito intensa, era uma pessoa totalmente à frente da sua época, ela se incomodava demais com os rituais sociais da época, ela se incomodava demais com a diminuição da mulher perante a sociedade. Já no Valor do Riso e Outros Ensaios, ela diz que a sociedade literária da época era muito machista. No final, ela diz que toda a sociedade era machista, inclusive a literária. E ela comenta justamente isso. Tanto é que ela reúne na casa dela um grupo de escritores, no qual ela mantém contato, eles fazem discussões, a maioria eram homossexuais. E ela era uma mulher aberta, assim, no aspecto sexual, era uma mulher que tinha uma liberdade sexual. E muitos até taxam ela de bissexual, mas eu prefiro não taxar, o livro também não taxa. Mas ela era uma pessoa aberta, ela teve muitos namoros platônicos com mulheres. Era casada com o Leonard Woolf, apesar de muita gente achar que o Leonard obrigava ela a escrever, entre outras coisas, só que não. A vivência dos dois era muito boa. Virginia amava demais ele e ele vice-versa, assim, ele praticamente viveu para ela, assim, para deixar ela bem. Mas, infelizmente, as crises que ela teve em relação à saúde dela prejudicaram demais. Porque quando ela tinha uma crise, ela passava uma semana, um mês na cama para vir se recuperar. E isso perturbava demais ela. E a gota d'água foi o começo da Segunda Guerra. A Primeira Guerra já tinha machucado muito ela, a Segunda Guerra veio a machucar mais ainda. E falando sobre o livro agora, o Herbert Mead, que foi o cara que escreveu essa biografia da Kosaf Naif, outro livro também que em breve sumirá. Herbert Mead, ele foi um grande estudioso da Virginia, ele é dos Estados Unidos. Ele conheceu o sobrinho dela, que foi um dos primeiros a escrever biografias a respeito da Virginia. Inclusive o próprio sobrinho, o próprio sobrinho da Virginia ajudou muito ele a fazer essa biografia. E foi uma biografia muito bem recebida pelas críticas, porque se mostra bem completa. Eu acho que o fato dele ter aprendido nos últimos 11 anos ajudou bastante, assim. Virginia Woolf tinha um processo de escrita muito grande, assim, ela necessitava estar escrevendo constantemente. E, como eu disse antes, assim, ela se incomodava com as visitas que chegavam na casa dela, ela se incomodava com as festas que ela tinha que ir, ela odiava estar em público, ela tinha uma, digamos assim, uma ideologia do anonimato, na qual ela não dava entrevistas, na qual ela não dava palestras, na qual ela se mantinha totalmente reclusa. Ela dizia, um dos motivos que ela dizia que fazer isso é que ela não gostava de se vender, então ela achava, por exemplo, se ela desse uma entrevista na revista, ela podia ficar presa àquilo
por alguma coisa que ela disse, ela queria estar 100% livre, ela já tinha essa noção, que a imprensa e todo o meio podia controlá-la, e isso do que a torna lúcida, assim, que ela já tinha essa noção da manipulação da sociedade perante a ela, então ela era totalmente reclusa. E Virginia teve muitos problemas com a família, teve muitos problemas com o irmão, teve muitos problemas em relação a tratamentos médicos. E ela tinha um medo desgraçado de críticas literárias. Era um dos grandes medos dela, assim, para você ver quanto ela não gostava dessa ideia de estar rotulando ela. Ela ficava muito mal, assim, ela ficava mal mesmo de ir pra cama e não conseguir se levantar, assim. Então, pra mim, Virginia foi uma mulher muito sensível, muito intensa. Os livros dela são interessantes, são muito fortes. Essa biografia é muito completa, assim, mostra detalhes do pensamento dela. E outra coisa interessante dessa biografia, que é toda baseada nos diários dela, então tudo que é escrito aqui é referente ao que ela escreveu nos diários, e foi um fator muito positivo também para deixar a biografia. Uma parte do livro que ela comenta justamente sobre essa parte do anonimato diz o seguinte assim: as crescentes demandas do seu tempo e atenção tornaram-se avessas a toda publicidade. Como escritora, acreditava que a arte devia ser impessoal, sem ego, e era em resposta à desordem social e ao aumento de violência que se punha a ampliar sua filosofia do anonimato. Então, era literalmente a filosofia de vida mesmo, ela seguia isso à risca. Eu achei isso bem interessante, eu achei muito intenso, enfim. E foi isso, é um livro que eu super indico, principalmente quem escreve, quem gosta de literatura, quem se interessa por biografias. Essa é uma biografia muito boa. O segundo livro que eu vou falar é Adélia Prado, eu vou tentar ser rápido, porque eu já falei um bocado agora sobre... Adélia Prado escreveu mais ou menos na época dos anos 80. A sua poesia é forte, assim, é muito intensa, porque em certos momentos ela fala sobre assuntos, por exemplo, que envolvem a sexualidade, a mulher, a sociedade. Então, a partir daí você vê que ela tem muita personalidade a escrever. É uma poesia que o próprio Drummond elogiou bastante. Eu vou ler uma poesia dela aqui que eu gostei muito, que é A Roça, que é: no mesmo prato, o menino, o cachorro e o gato, como é a infância do mundo. Você vê que muitas poesias, apesar de ser pequenas, têm uma intensidade muito grande, tem uma intensidade social. Foi uma mulher também um pouco à frente do seu tempo, não é muito conhecida, assim, não é muito popular, mas é muito forte. Eu gostei bastante, assim, acho que Adélia Prado foi uma descoberta muito boa nesses últimos meses. É um livro que eu indico, como eu disse, eu tive dificuldade de encontrar esse livro. Desse livro não, na verdade eu tive dificuldade de encontrar livros dela, acabei encontrando só esse, apesar de que esse é um livro completo, porque mostra todos os poemas e poesias da vida dela, desde o começo até o final, então reúne o melhor dela. Mas o ideal seria encontrar as obras separadas, mas eu acabei não conseguindo achar, infelizmente. Mas para quem gosta de poesias, para quem gosta de livros feitos por mulheres, para valorizar mais, infelizmente, muitos livros que muitas mulheres escreviam ainda estão na margem, né? Temos que tirá-la dessa margem e mostrar a vista. Adélia Prado é uma delas. É uma mulher, para mim, um pouco à frente da sua época, e vale muito a pena, porque principalmente para quem gosta de poesia.